Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 11 de junho de 2025, nosso devocional diário está em Efésios, capítulo de número 4. Paulo, ele começa o capítulo rogando aos irmãos, ele diz: eu, preso do Senhor, que eu peço que vocês andem como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo começa dizendo que ele está preso no Senhor. Realmente essa carta, quando ele escreve, ele está preso em Roma, escrevendo aos irmãos ali em Éfeso, e ele diz e chama a atenção dos irmãos para eles andarem conforme a vocação com que eles foram chamados. Paulo, em outro lugar, vai dizer: já que estamos no Espírito, que andemos no Espírito também. Então ele está dizendo e vai dar vários conselhos práticos dentro deste capítulo, na maneira como nós, como cristãos, devemos andar. E tudo isso gerado pelo poder do Espírito Santo no vínculo da paz. Vemos que ele vai deixar claro para nós que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, diz os versículos 7 e o versículo de número 8. Paulo, ao falar acerca da praticidade da vida cristã, ele vai dizer que Cristo, ele concede dons para nós, concede dons aos homens, e esses dons, eles são dados segundo a medida do dom de Cristo, segundo a graça que Deus, ele tem por cada um de nós. Entenda que se você entregou a vida a Cristo, Cristo com certeza, ele te deu um dom, te deu algo para ser feito e realizado em prol da glória do nome dele, em prol da igreja na qual você está inserido nela, para estar congregando e glorificando. E ele vai dizer acerca de alguns desses dons aqui. Lembremos que Paulo fala sobre dons lá em 1 Coríntios, no capítulo número 12, no início do capítulo, no final do capítulo. Ele vai falar também no livro de Romanos, capítulo 12 também. Pedro vai falar sobre isso também um pouco. E aqui temos mais alguns desses dons. Ele diz nos versículos 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, conforme a versão que você estiver lendo. E lembre-se que neste mesmo livro, Paulo já disse acerca dos apóstolos e profetas que eles são o fundamento da igreja, aqueles que escreveram, aqueles que interpretaram a palavra de Deus e deixaram escritos para nós. Então agora os evangelistas, pastores e mestres são aqueles que dão continuidade a essa obra. Claro que vamos ver Paulo falar sobre também presbíteros e diáconos com Timóteo, quando nós formos ler a carta dele, falaremos sobre isso. Mas para que existem esses dons? Para que existem essas pessoas? Paulo diz nos versículos de número 12 e 13, a função é querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja que todos estes pastores, evangelistas, mestres estão aqui para nos conduzir a Cristo, para aperfeiçoamento, para edificação do corpo de Cristo. E quando esse corpo ele está, diz aqui o versículo 16, do corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando tudo está em harmonia, quando tudo está em harmonia na casa do Senhor, na obra de Deus, isso vai produzir a edificação, vai mostrar o crescimento do corpo. E por isso, mais embaixo, Paulo vai trazer aqui mais detalhes práticos, como nós devemos viver. Ele diz para nós nos revestirmos do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Por que eu tenho que me revestir do novo homem? Ele disse no versículo 22 que nós temos que nos despojar do velho, que corrompe pelas concupiscências ou pelos desejos do engano. Entendamos que Paulo ele está tratando aqui da velha natureza e da nova natureza. O que éramos antes era o velho homem. O que somos agora, depois de Cristo, depois de um novo nascimento, somos um novo homem e nós temos que ter uma vida voltada à justiça e à santidade. E ele vai dizer algumas coisas aqui
para nós estarmos fazendo. Veja bem que ele falou que nós devemos deixar, mas não é simplesmente deixar de fazer. Nós temos que fazer alguma coisa para suprir aquilo que nós fazíamos antigamente. Veja bem, ele diz no versículo 25, portanto, deixai a mentira. Mas não é simplesmente deixar de mentir. Ele complementa ainda no versículo 25, falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós não podemos mentir, mas a gente deve falar a verdade. Faz toda a viagem com o nosso próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Ele vai dizer no versículo 28 que aquele que furtava não furte mais. Volto a dizer, não é apenas deixar de roubar. Se era um ladrão, você deixa de roubar. E agora faz o quê? Versículo 28 ainda continua. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja que o ladrão, se ele roubava, ele tem que parar de roubar. E agora, para demonstrar que realmente ele é uma nova criatura, ele vai usar o seu para poder ajudar outra pessoa. É incrível a transformação que Cristo requer de nós. Ele não requer apenas coisas negativas, no sentido de não faça isso, não faça aquilo, não faça isso outro. Ele fala, você precisa fazer algo para demonstrar que realmente o Espírito Santo está agindo na sua vida. Ele continua no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que eu devo fazer se eu falava palavrões, falava palavras que não edificavam? Agora você tem que usar palavras boas para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Realmente a transformação ela tem que ser nítida, é aquela transformação que vai fazer com que as pessoas olhem para você e dizer quem te viu e quem te vê. É assim que Cristo age em nossas vidas e é assim que Paulo ele fala conosco. No último versículo ele traz mais uma lista de como devemos ser. Seres uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, que esse capítulo possa ser um guia de como devemos viver nessa terra, já que agora fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós devemos viver conforme aquilo que Ele guia para nós sermos e vivermos. Faça assim e deixe Cristo agir na sua vida. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.